Uma oportunidade em nada, veio outro em nada. Falei, Deus, o Senhor não vai confirmar a palavra? Aí o irmão falou assim, profetiza. Falei, amém, Deus, obrigado, Pai. Creio que foi o Senhor que colocou essa palavra no meu coração, amém? Abri a palavra do Senhor Jesus em Ezequiel capítulo 2 e depois Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 2, depois Ezequiel 37, amém? E ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu vi aquele que me falava. Aí no capítulo 37. Amém? A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos, e ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, e ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e terão vida. Porém tendões e vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. Eu os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? É uma palavra muito grandiosa. Eu costumo dizer que nós estamos diante de um cenário que era impossível aos olhos humanos. Eu olhando e falei, Senhor, não tem como, Senhor, é impossível. Só que aqui não é só sobre profetizar. Aqui não é só sobre ter a palavra, porque o Senhor ele perguntou, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Aqui não é palavra só, aqui é confiança, aqui é intimidade, aqui é identidade com o Senhor, porque profetizar em tempos fáceis é fácil, profetizar em tempos bons é fácil. Em tempos de festa, de alegria, de bonança, a sua casa está cheia, o celeiro está cheio, é fácil soltar a palavra de profetizar, abençoar. Só que vem para o deserto e profetiza. Vem para o cenário de luta e profetiza. Vem no meio do vale e profetiza. Então olha, a mão do Senhor o colocou. Então o Senhor fez um teste com ele hoje. E a palavra de Deus é, aonde que está batendo a água em você hoje? Está nos seus pés? Está no seu tornozelo? Está em seu joelho? Aonde está a intimidade? Qual o nível que o Senhor pode confiar primeiro em mim e depois em vocês? Mas eu imagino que Ezequiel estava pronto tanto por dentro quanto por fora. E o bonito, meu Senhor, que é para ele chegar até aqui, foi como ele conseguiu ter a intimidade com Deus. Porque a palavra diz, meu Senhor, que Ezequiel nunca imaginou ser profeta. Ezequiel, ele nunca quis ser o profeta. Trazendo para o dia de hoje, ele não fez faculdade para ser. Ele queria ser sacerdote. Só que o homem tem um plano e Deus tem outro. O homem vai pelo caminho e Deus ele vai pelo outro. Então é o seguinte, o vento soprou, o seu pai ele morreu. Mas o engraçado, tem pessoa que pensa que vento só serve para tirar coisa do lugar, mas vento também começa a colocar tudo que está fora em seu devido lugar. E o vento soprou
para Ezequiel acabou ali, foi uma destruição, mas para Deus foi restauração, porque o sonho dele acabou e o de Deus tinha acabado de começar. Então, igreja, isso que você está passando hoje, pela palavra, Deus está reescrevendo a minha e a sua história. Ele está apenas nos estruturando, nos preparando para algo que vai ser bem grande lá na frente. Então, olha, o vento passou, o seu pai morre, Ezequiel se lança aos pés de Deus. Ele fala: Deus, acabou aqui, não tem mais esperança. Mas é aí que o Senhor se revela para Ezequiel. Fala: Ezequiel, o que tu está fazendo aí no chão? Eu não te chamei para ficar aí. Eu não te chamei para ficar prostrado. Então hoje, se levanta e começa a fazer a minha obra. Então, igreja, Deus não te pôs aqui para ficar sentado e observando. Eis que Deus tem uma grande obra para cada um que está aqui. E Ele hoje fala, a ordem é, lá no capítulo 2, fique de pé e eu falarei contigo. Isso mostra, Senhor, que Deus, Ele não desce, pastor, de qualquer jeito. Não. Ele não aparece de qualquer maneira. Antes do Senhor vir, Ele deu uma ordem: filho do homem, fique de pé e eu falarei contigo. Olha, enquanto você não se colocar na posição, eu não desço a minha mão, não opera, não vai ter milagre, não vai ter bênçãos, não vai ter a minha presença. Mas se tu se colocar de pé na posição, eis que eu desço. Quer ver um outro exemplo? O Senhor passa, a multidão vem, e lá em cima está Zaqueu. O Senhor fala: ei, desça daí, porque hoje entra vida em sua casa. Ele deu a ordem: se coloque na posição, desça, que hoje entra vida em sua casa. E hoje essa é a palavra. Quer ver milagre? Quer ver bênção? Quer ver Deus desembaraçar a tua vida? Tudo que está preso ficar solto, tudo que está ruim vai começar a ficar bom. É uma coisa tão simples que o Senhor fala hoje: fique de pé e eu falarei contigo. Mas, Igor, o que tem a ver o capítulo 2 com o Igreja do Senhor? O capítulo 37, a mesma mão que o pastor levantou ele lá no capítulo 2 é a mesma mão que o conduz para o deserto. Então, olha, o Senhor está conosco hoje, Igreja do Senhor Jesus. Só basta nós se colocar de pé e na posição. O Senhor falou: Ezequiel, se você está com a presença, se a sua vida no altar está em dia, se minha palavra está no seu coração, profetiza. Profetiza, porque o vento vai soprar. E o vento no hebraico significa espírito. O espírito desce e começa a transformar cada um que está ali. Um novo nervo, um novo corpo, uma vida nova para com Deus. Então, veja, hoje Deus tem coisas novas. O vale hoje está se passando, diz a palavra de Deus. E Deus tem coisas grandiosas, uma vida nova com Deus, uma nova experiência com Deus. Só se ponha na posição, diz a palavra de Deus hoje. Amém? Foi isso que eu estou no meu coração. Não foi muita coisa, mas se eu passar, vai ser coisa de mim. Então o Senhor nos diz hoje: apenas se ponha na posição e fique de pé, que coisas grandes e firmes vocês irão ver o que eu vou fazer no meio de vocês. Amém? Foi só o que o Senhor colocou no meu coração hoje. Amém?